Olá, boa noite. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram da Associação Espírita Fé e Caridade para mais um Evangelho no Lar. Boa noite a todo mundo. A gente já vai chamar aqui a Júlia também, que participa comigo. Todas as 20 horas nós estamos juntas para fazer a leitura do Evangelho, os comentários, as preces, e é sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Luciane, Valmir, tá entrando. A gente vai ter Evangelho. Deixa eu ajeitar aqui. A gente vai iniciar hoje, então, com a nossa prece e depois você faz a leitura para a gente, né? O Sim, teu vídeo está aparecendo para mim tremendo um pouquinho, não sei se é a minha conexão aqui, mas eu tô te ouvindo bem. tá bom. Se a minha internet travar, vocês me avisem que tá um pouquinho ruim aqui também. Tá bom. Vamos lá, então. Vamos iniciar, então, deixa eu trazer para pertinho de mim aqui o Evangelho. Vamos iniciar então o Evangelho no Lar, como a gente faz, né, todas as semanas, iniciando por uma prece que antecede a leitura, os breves comentários, depois nos encerramos novamente com uma prece. Agradecemos, antes de mais nada, o apoio da espiritualidade amiga, que nos envolve em amorosas vibrações, todos os domingos, às 20 horas, né, próximo do horário do nosso Evangelho, já nos preparando mentalmente, emocionalmente, para estarmos aqui. Vamos agradecer também as palavras, os exemplos de Jesus, nosso amigo e mestre, e que nós possamos todas as semanas seguir aprendendo com elas, lembrando e colocando em prática essas palavras no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações. Vamos então pedir que a leitura de hoje sirva para nós de inspiração. Muito obrigada, amigos, por estarem aqui com a gente nesse domingo. A gente vai dar início então a mais o Evangelho no Lar. Que assim seja. Eu vou então fazer a leitura hoje, pessoal. Eu vou dar mais uma relembrada, Emília, no capítulo que a gente tá, porque o pessoal acho que tá entrando gente nova também, pelo que eu tô vendo. Esse é o quinto encontro, Emília? Ou o sexto? Tu lembra? Olha, eu acho que é o quinto, mas pelas leituras aqui eu já te respondo. Deixa eu fazer uma colinha aqui. Tá, eu vou A gente falando pro leu sobre a pessoal. justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, então já foram 3, 4, né? E estamos no esquecimento do passado, foi o quarto, motivo de resignação é o quinto. Então, estamos no quinto encontro, pessoal, todo domingo, às 20 horas. A Emília faz a prece, às vezes sou eu, às vezes é a Emília. A gente faz a leitura, em seguida os comentários, que a gente conta com a ajuda de vocês. A gente quer ouvir também o comentário de vocês, o que vocês acham. E depois a gente faz, então, uma prece final. Lembrando que é legal encher um copinho da água, deixar do lado, para a espiritualidade fluidificar essa água como um remédio para a gente. Então, hoje, pessoal, eu vou começar a ler o item do capítulo 5, Motivos de Resignação. É o item 12. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes, por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito,
quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhum há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será na outra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente, como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Esse item de motivos de resignação, pessoal, eu li o 12, ainda tenho o 13. Vocês podem ficar à vontade para ler no Evangelho, lembrando, é o capítulo 5, o item 12 a gente leu, o 13 vocês podem ler para complementar. Mas então, Emília, eu vou fazer meus comentários. Antes de começar aqui, pessoal, eu e a Emília, a gente sempre conversa um pouquinho sobre o assunto, alguns a gente conversa mais, outros menos, mas esse, tanto eu quanto a Emília, a gente gosta bastante desse assunto, tocou bastante nós duas, né, Emília? E aqui eu acho que como já é o quinto encontro, a gente vai percebendo, eu pelo menos percebo, né? Uma lógica na sequência dos assuntos que a gente está estudando. Eu e a Emília, a gente está seguindo a ordem aqui do Evangelho. Então aqui ele já está falando de vidas passadas, de débitos, tudo que a gente já estudou nos encontros anteriores. Então chegando aqui a gente vai entendendo um pouquinho melhor. Mas aqui ele fala da aflição. Eu e a Emília, a gente também está num grupo de estudos segunda-feira, estudos, eu vou até compartilhar com vocês, dessa apostila que está aqui comigo, ó. Ensinos e Parábolas de Jesus. É uma apostila da FEB, tem no site da FEB para download, se vocês quiserem. E a gente estudou as bem-aventuranças nesse grupo, foi bem bacana, trouxe bastante complemento. E uma coisa que eu gostei bastante desse estudo, se não me engano, foi o Carlos, o nosso amigo Carlos, que falou que a aflição ela é inevitável. Como a gente leu aqui, a gente vai passar por diversas aflições, não vai ser uma só durante a encarnação aqui na Terra. Por quê? Porque a gente fez algo de errado ou nessa existência mesmo e a gente já passa por aflições logo em seguida, ou porque a gente fez algo nas vidas anteriores e que está causando essa aflição para a gente nesse momento de agora. Então, a aflição ela é inevitável. Mas que a dor e o sofrimento, essa rebeldia que a gente tem junto a uma aflição, ela é opcional. Isso a gente não precisa passar. A aflição, sim, mas esse sofrimento, essa rebeldia, não. E eu fiquei pensando muito nisso, em como é difícil, né, Emília? Eu ainda não consigo. Por exemplo, assim, a gente sabe que está passando por uma aflição, a gente sabe que negar, que se revoltar,
que ter raiva... Às vezes a gente sente raiva de Deus, às vezes a gente sente raiva do nosso espírito amigo, nosso anjo da guarda. Cadê ele que não tá me ajudando? A gente sente raiva de nós mesmos, né? Como é que eu fiz isso? Como é que eu não tô reagindo melhor a essa situação? Às vezes a gente pensa isso, né? E acaba gerando essa revolta frente a uma aflição que era para trazer benefícios pra gente. E aqui ele faz a metáfora com o credor, é quem está cobrando e quem está devendo, né? Que se você vai lá e paga o que você está devendo, mas ao mesmo tempo pega dinheiro emprestado de novo, você vai continuar com débitos que tem que ser pagos. Então, se você está passando por uma aflição, mas de outro lado você está sendo rebelde, não está passando da forma tranquila e serena, com resignação, a gente está contraindo novas dívidas. A gente pode estar quitando uma, mas está contraindo outras. Isso é muito difícil, assim. Às vezes tem horas que a gente consegue, né, Emília, passar por resignação. Tem dias que vai. Mas no dia seguinte já não vai mais. Aí já dá aquela raiva, aquela angústia. A gente não consegue. Mas no dia seguinte, vamos lá. Conseguimos de novo, né? É o que a gente consegue agora. E eu queria trazer para vocês, agora, outro livro. Eu estou fazendo propaganda de livro hoje, né? É o Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus. Ele diz o seguinte. Antes de encarnar, e tem isso a ver com os capítulos que a gente leu nos encontros passados. Antes de encarnar, a gente tem uma programação, a gente aceita, a gente sabe que vai ter que passar por certas coisas para pagar dívidas, reparar erros, a gente sabe, a gente escolhe determinadas aflições. Mas aí a gente encarna, enquanto encarnados, a gente esquece do que a gente viveu nas vidas passadas temporariamente. E esquecendo isso, e esquecendo até certo ponto, né, Emília? Que lá no fundo, no nosso íntimo, na nossa consciência, no nosso coração, isso nunca se apaga. E junto, aqui no trecho, ele fala do egoísmo e da vaidade do mundo que a gente se encontra, a gente esquece que a gente pediu por isso, que isso vai ajudar a gente se deixa envolver pelas coisas mundanas e aí acaba adiando, que é inevitável esse adiamento, do fim dessa prova, do fim desse sofrimento. Então, com as coisas aqui do mundo, no dia a dia, a gente esquece e acaba deixando, não passa da forma que deveria e acaba só prolongando. Na próxima encarnação vai ter que passar por isso de novo, de uma forma diferente, claro, mas vai ter que voltar nisso. E aqui, Emília, eu achei bem legal no finalzinho, o primeiro item, tá, das bem-aventuranças nesse livro que eu mostrei, ele fala assim, ó, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Aí agora essa parte eu achei linda. Porque o mestre que te propões a escutar e a seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, o supremo testemunho do amor a Deus. Ele ainda coloca tudo que Cristo passou, né? A indiferença dos outros corações, as aflições, tudo, mas ele preferiu ignorar o imediatismo aqui da terra para mostrar a verdade, esse amor com Deus, que depois tem a recompensa. Por isso que somos bem-aventurados. A gente vai ser bem-aventurados se a gente passar pelas aflições com resignação, porque a gente vai estar ignorando a dor de agora, o sofrimento de agora, a dificuldade de agora, para depois estar livre desse débito que ele coloca aqui no Evangelho. A gente está pagando uma dívida. E não tem sensação melhor, acho, pagar uma dívida, de se ver livre de algo que você está há muito tempo carregando, né? Deu, passou, acabou, você pagou aquilo, não tem mais esse peso. Então, a gente tem que lutar por isso. E eu já falei demais, e eu sei que a Emília achou várias coisas interessantes, ela já compartilhou algumas comigo, eu vou deixar a Emília falar um pouquinho, depois, se for o caso, eu falo mais um pouquinho. Emília, pode fazer seus comentários. Obrigada, Ju. É muito pertinente tudo que você colocou. Até estou tentando resumir aqui o meu pensamento, porque tem muitas coisas que você já trouxe, eu não quero me repetir muito, mas as bem-aventuranças, né? E eu acho que nesse capítulo que a gente entra no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a gente entra nas bem-aventuranças nesse capítulo, ele nos preparou, né? A gente falou no início lá sobre a justiça das aflições, né?
Mas ele está nos preparando para uma forma de pensar a respeito, né? Desse trecho em específico. Você já trouxe isso, né? Então, quando a gente fala de causas atuais, então, quais são as aflições, as dívidas, digamos assim, que a gente mesmo provoca? Quais são as dívidas ou aflições que a gente adquiriu no passado e talvez não lembre? E aí, por que a gente não lembra? Né? Agora sim a gente entra nessa leitura, isso tudo a gente viu nas semanas anteriores, motivos de resignação. Que aí a gente está entrando num cerne de pensamento de, tá bom, eu entendo que eu tenha essa aflição, ela é justa, ela foi por algum motivo adquirida por mim, e como é que eu lido com ela? Né? Então ele entra ali no como lidar. E esse como lidar passa pela resignação. Então, antes de falar exatamente sobre a resignação, eu queria lembrar que quando a gente fala assim, né, eu vi isso do Saulo, que organizou um livro, né, não um livro, mas um trabalho, um projeto bem grande de vários livros, que é o Evangelho segundo Emmanuel. E ele tem um podcast que eu e a Júlia ouvimos, a gente é fã, né, de carteirinha desse podcast, e ele entrou faz alguns dias nas bem-aventuranças, e ele fez um pensamento, uma reflexão muito interessante, porque nas bem-aventuranças a gente está sempre falando de um presente e de um futuro. Né? Então, assim, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Então, tem entre um e outro, entre um momento e o próximo momento, uma pausa, uma reticência, um parênteses. Como é que a gente preenche esse parênteses? Como assim? Peraí, parece não fazer sentido no primeiro momento. Bem-aventurado o aflito vai ser consolado, mas como assim, né? Quando que isso vem, né? E essa pausa, esse parêntese, ele é preenchido por uma escolha, que é do indivíduo. Né? Então, essa escolha, essa conduta que é nossa, é que vai preencher essa lacuna e nos levar até esse segundo momento. Então, esse consolo, ele vai vir mediante a nossa escolha. Né? Ela vem no futuro, mas esse futuro, nós é que vamos dizer quando é que ele chega. Né? É de cada um esse trabalho, né? Individual. E as bem-aventuranças, elas estão lá no Sermão do Monte, né? Que é talvez o texto mais profundo, mais belo, mais comentado do Novo Testamento, dos trabalhos de Jesus, né? Até nas comunidades e nos povos não cristãos repercute muito, né? O Sermão do Monte. Entre, por exemplo, os hindus, né? Mahatma Gandhi comentou que se todos os textos sacros fossem banidos do planeta e sobrasse, né, ficasse o Sermão do Monte, ninguém precisaria de mais nada. Né? Então, e de fato, assim, é um código de ação. Né? Mas aí a gente vai pensar, resignação é ação? Né? A resignação não é eu ficar paradinho aqui? Né? E aí, de novo, do Saulo, ele comenta uma coisa muito interessante, que ele diz assim, a passividade, ou seja, eu não fazer nada, nisso não tem recompensa. Né? Tem recompensa quando eu ajo, quando eu faço algo. Então, o que é essa resignação que também é agir, que também é ação? Daí tem um texto do Emmanuel, Ju, que eu li estudando esse evangelho, esse trecho do evangelho, que me fez pensar bastante, né? Que ele diz assim, não te aflijas, né? E é aquela frase para mim que é muito difícil a gente aceitar nesse momento, porque é que nem quando você falar para a criança assim, não sobe na árvore. Parece que a criança tem que primeiro subir na árvore para depois saber que não é para subir. Né? Se eu disser para você agora a frase clássica, né, da neurolinguística, não pensa no elefante. Você vai pensar no elefante para depois você parar de pensar rapidinho, porque você ouviu para não pensar. Mas parece que você tem que fazer antes de deixar de fazer, né? Então, para mim, esse título desse texto do Emmanuel me lembrou isso. Não te afliges, mas peraí, mas eu tô aflito, né? Então, me ensina, como é que eu faço? E um dos caminhos que o Emmanuel aponta nesse texto, que foi publicado na revista Reformador, e que, se eu não me engano, é o texto que a gente gravou, né, Ju? Que vai pro ar essa semana aqui no Instagram também, a gente vai publicar, né? Na quarta-feira. Então, a gente vai ver a íntegra dele essa semana ainda. Mas tem um trechinho que eu queria comentar que ele fala sobre o calar, sobre o esperar, né? Que ele diz assim, ó, ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera.
Ante a violência arrasadora, emudece-te e aguarda a passagem das horas. Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te ainda e conta com o tempo. Se isso não é o da outra face. Muitas vezes, né? Eu penso muito nisso, assim, nesse momento que a gente está de mundo super polarizado, em que as opiniões estão. Essa foi uma semana, esse ano começou, né? De uma forma bastante intensa. Os humores, as emoções, né, do planeta, bastante. Assim como foi 2020, como a gente sabe que é o momento que a gente se encontra nesse planeta, né? Tá tudo parece borbulhando. Qual é o nosso papel perante essas aflições? Então, a gente tem as aflições de caráter individual, né? Aquelas que a gente já viu aqui, as adquiridas, aquelas que, né, que são esses tesouros que a gente tem sim que preservar, e como comentou aqui um amigo antes, desculpa eu não saber o seu nome, né? Que é um número no Instagram e determina Lelo. Então, vou chamar de Lelo, se for outro nome, coloca, por favor, para eu te chamar do teu nome. Mas você belamente coloca ali que é a questão da gratidão, né? Então, creio que depende. Ótimo, obrigada. Lorival, Soraya, obrigada pelo comentário, porque foi bem pertinente. Creio que depende muito da maneira como recebemos as vicissitudes da vida. A gratidão é muito eficaz. Até na Bíblia se menciona em tudo dai graças. E ele ainda coloca, né? Saliento em tudo. É realmente por aí. Inclusive no trechinho, no item que a gente não leu, né, que é o item 13, eu salientei uma frase que é assim: a certeza de um próximo futuro mais ditoso sustenta e anima, longe de queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Então, agradece aos céus. Então, esse momento que a gente está e que a gente é afetado por muitos humores, muitas aflições que às vezes não são nem nossas, mas são coletivas, ou seja, são nossas, né? A gente está aqui por um motivo. Qual é o nosso papel nesse momento, né? Será que a gente deve se acalorar? Será que a gente deve revidar? Será que a gente deve né, enfim, se envolver energeticamente com energias que não são, né, construtivas, que são destrutivas? Acho que a resposta está nesse texto do Emmanuel, né? Não te aflijas. Tudo tem um motivo e vamos agradecer a Deus, porque até mesmo essas intempéries, certamente dessas intempéries vão surgir frutos, né? Vão surgir resultados positivos para o mundo. Daí diz também assim que eu acho, agora pegando um outro lado da conversa, Ju, também nesse texto do Emmanuel, diz assim: se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência, por sagradas oportunidades de auxiliar os teus irmãos, encontrarás um desdobramento de tua cooperação a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Então, essa outra pegada, digamos assim, né? Então eu estou passando por uma crise pessoal, eu estou passando por um momento de muita angústia, né? O que eu faço nesse momento de angústia? Né? Se a gente às vezes sai um pouquinho da gente, olha para o lado e se coloca a agir pelo outro, a olhar a aflição do outro, a tentar ajudar a curar o outro, né? Esse pode ser um excelente caminho, pode ser aí que tá as respostas para esse problema que a gente está passando. Né? Então a Fabiana colocou, né? A escolha é nossa, ser atormentado ou ser um lutador. É muito legal esse resumo. Olha, eu anotei muito mais coisa, tem assunto, acho, para esse tema da resignação mediante as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. Acho que dava para a gente fazer uma live de uma noite inteira aqui. Com certeza. Eu não sei você, Emília, mas eu, no momento que a sociedade toda está vivendo, isso que você colocou, né? É uma aflição social que a gente está passando com a pandemia, mas que a gente tem o nosso papel. Eu tô exatamente como você comentou da criança na árvore. Eu tô passando por aflição. Agora que eu tô tentando sair dessa aflição. Eu não sei você, gente, mas eu passei por bastante períodos realmente aflita. E não é por um motivo ou dois, por vários, assim. Passavam, conseguia resolver a aflição de um assunto, surgia outro. Até que eu percebi, demorou, gente, porque a gente tá na pandemia há um tempão já, né? E a aflição era minha, não da pandemia. Não era a pandemia que estava gerando a aflição para mim, era eu que estava gerando
não a aflição, né? Mas esse tormento, esse sofrimento em mim mesma, que eu tinha a opção de passar pela pandemia sem ter todo esse sofrimento. Mas é um trabalho que é difícil, assim, é diário, é constante, tem hora que não dá. E a Emília comentou ali... E a gente às vezes se sente um pouco à mercê, né? Às vezes a gente subestima, mas só complementando o que você estava falando, assim, às vezes a gente sente assim, vou ficar à deriva. Parece que eu não estou participando das coisas que estão acontecendo. Mas aí a gente tem que pensar que parte a gente quer tomar. Que participação é essa que eu quero ter? Né? Então, talvez em vez de uma participação ativa no calor da emoção, uma participação, né, de se colocar numa vibração mais adequada, de tentar contribuir, né, com a situação vibracionalmente mesmo. Né? A gente está aqui todo mundo no Instagram, né? Quantos perfis eu deixei de seguir esse ano, gente? Acho que centenas. Quantos eu comecei a seguir? Né? Muitos mais. Então, assim, acho que está em cada pequena escolha de como é que a gente se envolve mentalmente, vibracionalmente, que ideias e pensamentos a gente investe o nosso tempo, a nossa emoção, né? Começa por aí, né? As pequenas orações do dia a dia. Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, 3 pontinhos, porque serão consolados. Sempre tem uma coisa. O que você faz para receber isso, né? Faz isso, você vai ter isso em troca. Esses 2 pontos. E na apostila de ensinos e parábolas de Jesus, do nosso estudo, Emília, a última coisa desse item coloca assim, ó. Bem-aventurados os aflitos, tá ok, a gente entendeu o que é aflição, o que é resignação, porque serão consolados. Mas que consolo é esse, né? Eu confesso para vocês que eu tô até hoje, eu não entendi 100% ainda o que é esse consolo. Mas que eles colocam aqui, ó, a consolação referida pelo texto evangélico é mais do que uma palavra, atitude de reconforto ou simples balsamização. Representa uma oportunidade de trabalho em benefício dos que sofrem. Os textos que eu li sobre aflição e resignação, todos eles, Emília, fala do dever cumprido. Que a gente vai sofrer só quando a gente se afastar das leis de Deus e, consequentemente, do dever que a gente tem que cumprir. Que a gente causa esses tormentos pra gente porque a gente não... Passada, o que ficou na minha cabeça foi de se atentar à tendência. Que eu fiz várias oportunidades para analisar as minhas tendências. Agora, essa semana que eu vou querer analisar que dever que me é proposto por Deus, por Jesus, pelo caminho do Evangelho, que eu não tô seguindo. Porque sempre tem uma coisa ou outra que a gente não pega, né, Emília? Então, essa semana eu vou ficar com esses pensamentos, o dever cumprido. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Ju. Faz a prece pra gente, Ju, pra gente encerrar. Faço sim. Pessoal, Obrigada. só antes de iniciar a prece, eu vi que tem gente de Blumenau, gente de Brusque, tem a gente aqui do pessoal de Palhoça, de Floripa, deve ter gente de outros lugares que eu também não sei. Se vocês quiserem, inclusive, colocar onde vocês são, é legal.
Então sejam bem-vindos. Todo domingo a gente está aqui. É muito bom ter vocês com a gente aqui escutando e fazendo um pouquinho, né, Emília? E contribui para diminuir essas aflições que nosso planeta está passando. Então, obrigada, pessoal, pela participação de vocês. Para finalizar, então, esse Obrigada, momento pessoal. do Evangelho no Lar, vamos acalmar e acerenar nossos corações, nossos pensamentos, esquecer os tumultos do mundo lá fora e pensar em Jesus, nosso mestre, nosso guia e nosso amigo, que exemplificou a serenidade e o amor enquanto esteve aqui conosco. Que possamos atender ao seu chamado de seguir no caminho do bem, no caminho das bem-aventuranças. Que nessa semana que está se iniciando, possamos contribuir pelo padrão vibratório do nosso lar e pelo acolhimento dos corações daqueles que convivem conosco. Que assim seja. Sim, seja, Ju, obrigada. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal, então, que está comentando aqui. Aurélio, obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por ter participado, né? Eu sei que você já está participando alguns domingos aqui, eu te espero aqui no próximo também. Obrigada, tá? Também a Sibila de São Leopoldo fez um comentário lindo ali antes, a Sibila, sobre o calar, né? O calar também é caridade. Verdade, Sibila, muito bem pensado. O Jonathan de Floripa, Regina de Brusque, Terezinha de Florianópolis também. Gente, um prazer estar aqui com vocês nesses domingos, está sendo maravilhoso para mim. Acho que para minha casa, para o meu lar, a gente sabe que a espiritualidade também faz um trabalho, né? Eu já faço o meu evangelho com as minhas cunhadas toda semana, mas esse momento aqui com vocês, com a Júlia, está sendo bem especial, então a gente quer manter aí, né, Ju, enquanto a gente puder, se Deus quiser. Obrigada a todo mundo. Uma boa noite e a gente se vê então no próximo domingo. Até lá. Até a próxima. Boa semana.